Ixi, ninguém viu, cara. Bom dia, pessoal. Estou gravando aqui de novo, né? Agora a Boa. nossa aula Bom dia. ela será compartilhada no YouTube através do link que eu vou deixar aí no Moodle. É, e como eu já falei em aulas passadas, eu irei iniciar, é, eu irei iniciar com a chamada, né? Só estou abrindo aqui o site que me interessa, que é o que acadêmico, e vou iniciar a chamada. Igual na aula passada, por favor. É, eu estou agora com duas telas, então quem quiser responder só pelo chat, escreva eu aí que eu leio o nome. Não precisa escrever muita coisa, não, é sempre bem curto, só uma sinalização. E aí a gente já dá a presença. Estou com duas telas, tá chique aqui. Muito bem. Você tá lento, meu. Tá bem lento aqui hoje, meu sistema. Aqui, cheguei no que me interessa. Uhum. Vou colocar aqui então a atividade. Então, essa semana, pessoal, por conta dos vídeos, eu vou colocar que a atividade assíncrona serão de 3 horas, tá? 3 horas aulas. E vai ter a escrita de uma carta sobre os vídeos, tá bom? Então, essa é a atividade que os senhores terão que implementar para, é, para o dia de hoje. Poxa, a data tá com problema aqui. Esse aqui é acadêmico. Você vê que no mundo muita coisa evoluiu, né? Todos os sites web evoluíram, coisas evoluíram, mas o que é acadêmico, infelizmente, ele tem uma certa dificuldade de evoluir. E o que me deixa mais de cara é que ele é pago. Nós temos o SWAP, não SWAP não, é o CIGEP. O CIGEP ele é desenvolvido pelo IFG e pelo um IF do Nordeste, eu não sei se é do Rio Grande do Norte, está escrito nele. Usando o Python, que a gente já conversou aí hoje, né? Não é para fazer assim, não. Se escrever presente assim, não. Você vai falar na hora que eu falar seu nome. Alessandro, senão fica muito difícil de eu caçar o seu nome aí na lista, tá bom? Você vai escrever eu aí na hora que for seu nome. Só eu. Alessandro, não veio de novo. Bruna, Presente. beleza. Felipe, nada no chat, nada de Qual falar. Felipe? Ah, chat ali falou. O primeiro Felipe é o Alves, o segundo é o Raimundo. Eu tô aqui, o Raimundo tá aqui. O Alves falou no chat. O Gleison. O Gleison não veio e não falou no chat. O Igor Presente. e Ian. Eu tô falando certo, Ian? Ela não tá aí de novo. Ou é ele? Não vou saber, né? Porque eu não conheço nomes chineses. Mike. Mike também não veio. João Gabriel. João Pedro. Presente. Jonathan. Joyce. Caio. Presente. Lucas Borges. Presente. Lucas Jonas. Presente, Jesus. Márcio. Mariana, desculpa. Presente. Matheus. Luiz. Presente. Matheus Martins.
Matheus Ribeiro. Presente. Pedro Henrique. Rayane. Salomão. Presente. Thalia. Vitor. Presente. Vitor. Ok. Tem o Lemos. Vitor Camilo e tem o Perfeito. Vitor Fernandes. Vitor Camilo, Os sou dois estão aí, certo? eu. Certo. Vanderlei. Presente. Yuri. Presente, professor. Muito bem. Bom, quem aqui queria estar participando da semana aí de tecnologia, pode ir, tá? A aula ficará gravada e inclusive as instruções da carta que precisa ser escrita. Então, a aula síncrona hoje é uma palestra sobre ser estudante. Ok. Bom, eu gosto de começar essa aula falando que ela é totalmente dedicada ao professor Pierluigi, tá? Então, a aula não tem nenhuma parte de autoria própria, a não ser o próprio slide que eu coloquei aqui. E antes de começar, eu trouxe um texto em inglês que nem eu sei traduzir, porque eu já perdi 2 propostas incríveis de emprego por falta do inglês, tá? Incríveis mesmo, de ganhar muito mais do que eu ganho aqui. Então, o motivo que eu forço o aluno que está chegando agora no curso de engenharia, que realmente decidiu fazer engenharia, a olhar para o seu inglês é esse. Você quer perder propostas? Você quer perder oportunidades? Tá aí. Não aprenda inglês. Não seja fluente em inglês. Não saiba conversar em inglês. Então, fica a dica, né? Dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Só era vendido. Então, provavelmente ninguém vai seguir esse conselho. Mas se alguém aí na sala souber traduzir isso aí, pode ficar à vontade. Estou ouvindo. Alguém sabe? Tipo assim, esse hustle, não tenho certeza, mas tipo, acho que é forçar. Tipo, se esforçar ou forçar, até seus haters, né? Haters é tipo a pessoa que não gosta de você. Até os seus haters perguntarem ask if you are hiring, deixa eu traduzir o que é aqui. Hiring é subindo, né? Hiring é contratando. Contratando, é verdade. Contratando. Esforce Muito bem. até os que não gostam de você perguntar se você tem emprego para eles. Então você já observa que essa mensagem não é para qualquer um, né? É para menos de 5% da população. Por quê? Quem contrata é empreendedor. Então tá aí. Gerador de emprego. Não é para qualquer um. É para empreendedores, tá? E se você vai se formar em engenharia e quer ser rico, né? Você sonha, eu vou fazer engenharia porque eu vou ser rico, então você tem que empreender. Por que eu falo isso? Eu já empreendi. De 2004 a 2010 eu empreendi, em 2011 eu me tornei esse professor que vos fala, e a gente acomoda, né? Porque mamãe e papai sempre falou assim, você tem que estudar, faz só num concurso e tá resolvido, né? Todo mundo faz isso. E todo mundo tem a sua vida medíocre. E é uma palavra que eu adoro usar e chamar os outros de medíocre. Porque o que é medíocre? Medíocre é ser mediano. Tem gente que fala que é ser da média. Não, é pior, é ser mediano. Mediano é pior que média na maioria das vezes. Por quê? Porque a maioria da população é abaixo da média. E ser mediano, então, significa que você está sempre abaixo da média. Professor, eu nunca ouvi falar de mediano. Levanta a mão quem nunca ouviu falar de mediano. Se tiver uma pessoa que não sabe o que é mediano, eu explico melhor. É lá da matemática, né? Da área de estatística de matemática. Muito bem. Então, todo mundo sabe que mediano é o ponto médio de todos. Se você tem aqui 30 alunos, vamos por 31 para ter um ponto médio? 31 alunos, e aí eu faço uma avaliação e eu tenho a nota. Eu coloco ela em ordem crescente ou decrescente.
E aí eu conto metade e pego o próximo. Aquele próximo, né? Metade seriam 15, então eu pego o 13º colocado, o 16º colocado. Não interessa se é crescente ou decrescente, porque vai dar, o mediano vai ser dos dois lados, você vai chegar no mesmo cara. Aquela nota é a mediana. Já a média, todo mundo sabe que você faz a conta. E se você faz a conta e tiveram alguns 10, eles tendem a melhorar a média daqueles que tiraram nota baixa. E, né, vamos supor que você tenha lá vários uns e alguns zeros. Não contribui nada para a média. Mas no mediano eles contribuem muito, porque ele puxa para o lado deles a nota mediana da turma. Então, quando você chama alguém de medíocre, você está falando que ele é normal. Porque estar na linha mediana, estar é o normal. Conhece a curva T-Student? A curva T-Student é usada nessas pesquisas aí, que dá aqueles 2 pontos percentuais para mais e para menos, que nunca bate. Aquela pesquisa, ela usa a curva T-Student, que é a chamada, normalmente, ela é chamada de curva normal. Por quê? Porque ela representa a normalidade de uma população, a normalidade de uma amostra. Então, é normal estar na média e próximo ao valor mediano. Então, ser medíocre é o normal. A maioria da população é medíocre. É medíocre ao fazer os seus estudos, é medíocre ao ser engenheiro, é medíocre ao ser professor. Não tem um destaque, a maioria. Já o professor que eu irei comentar na aula de hoje, que eu tenho dificuldade até para o nome dele, ele é bem acima da média, então ele não é medíocre, tudo bem? Então o seu objetivo você quer ter sucesso, quer realmente fazer dinheiro, não é ser medíocre, porque o medíocre, né, tem muito engenheiro aí passando dificuldade nos dias de hoje, e como teve nos dias passados, não tem nada a ver só com a pandemia, mas passar necessidade de qualquer categoria, qualquer profissão. Só para você ter ideia, teve um engenheiro em São Paulo, ele foi demitido. O meu tio é engenheiro mecânico, ele foi demitido. Ainda bem que ele já estava no fim da vida e está agora entrando com um processo de aposentadoria. Mas ele está passando dificuldade agora porque a aposentadoria ainda não saiu, porque ele não chegou a completar os 30 anos, sei lá quanto. Então, se você for demitido como engenheiro e você já estiver na segunda metade da sua vida, ou você produziu muita coisa para você se tornar um autônomo, um consultor, ou mesmo empreender, ou você vai ficar com um problema financeiro gravíssimo. O engenheiro de São Paulo foi demitido, sabe o que ele fez, pessoal? Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas saiu até na Globo. Ele começou a acordar de madrugada, tipo 2, 3 da manhã, ir no Ceasa lá, é Ceasa que pega... É Ceasa? Não, é Serasa. Alguém ajuda aí? Onde tem verduras e frutas para comprar? Ceasa mesmo. Ceasa mesmo. Obrigado, eu nunca fui. Dizem que deveria ter ido, né? Que o professor tem que comprar lá. Mas ele começou a ir no Ceasa de madrugada, usando o carro velho que ele tinha, levava para casa principalmente verduras, né? As verduras, folhas e etc. Lavava e oferecia a restaurantes embalado num plastiquinho a vácuo, lavadinho. Hoje ele é um empresário muito bem sucedido e ganha 1000 vezes mais, né, do que ganhava como engenheiro. O que ele está usando da engenharia dele? Tá bom, já entenderam. Vamos lá. Então, outra mensagem para mostrar que o inglês é importante aí ele contratou, né? Então, os odiadores dele sabiam que ele estava contratando, tá? Tudo bem? Aquele pessoal que mandou ele embora, falou que ele não era incompetente e tal, ele talvez estivesse na área errada, ele tinha que estar na área de serviços, empreendendo, criando ideias, criando um novo tipo de empresa, inclusive que virou moda, né? Hoje em dia é meio comum se vou falar disso, mas na época que ele fez, né, ninguém fazia. É sempre interessante isso. E esse aqui, o pessoal do inglês aí, ó. Pessoas de sucesso não se distraem pelo que as outras pessoas estão fazendo. Pois é, se você é uma pessoa que não tem foco,
né? Foco é uma coisa que tem muitos livros aí, né? Aquele livro Foco, ele é bom, do Daniel, mas tem um outro livro que eu posso depois pesquisar aqui, que eu comprei, ele é um pouco melhor, ele não é tão famoso, e ele é um pouco melhor ainda que aquele Foco. Caso você tenha problema de foco, você tem que investir em um livro de foco, em um treinamento de foco. Por quê? Porque senão você não terá sucesso. Simples assim. Então você precisa de foco. E por último, eu acho, não tenho certeza, faz tempo que eu não vi isso aqui, eu trouxe essa última informação em inglês. O que quer dizer aqui pra gente? Gráfico de produtividade usual do trabalhador. Exatamente. Obedecendo aquela curva normal, você pode ser uma pessoa fora do gráfico, né? A minha esposa é totalmente fora do gráfico. O gráfico da minha esposa é abaixo dos 10% aqui, vem. Quando chega 2 horas, começa a subir. Quando dá meia-noite, está no pico, entendeu? Ela é uma vampira, né? Cada um tem um horário de produtividade. E difícil é pôr ela na cama. E aí ela trabalha. Sabe qual é o horário do trabalho dela? Porque ela também fez o que mamãe falou, ou seja, é funcionário público, né? Servidor público, como a gente gosta de falar aqui em casa, porque a gente é um funcionário público que se dedica realmente. Então, ela, como servidora pública, ela tem que entrar no trabalho às 7 da manhã. Ela tem que acordar às 5h30, 6 horas. E o gráfico dela é esse. O governo está feliz? Claro que não, né? E ela está totalmente insatisfeita dia após dia. Segunda-feira é o pior dia da semana para ela, porque ela dormiu tarde no domingo, como todo dia. Agora, para mim é o contrário. O meu gráfico é um pouco mais para cima. Então, o meu gráfico começa mais cedo. Eu gosto de trabalhar de manhã. A partir das 2, o meu gráfico cai e despenca. O meu poder de foco desaparece. Você tem que encontrar o seu gráfico, mas isso aqui é o normal para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem alta produtividade entre 11 e 2 da tarde. E o que as pessoas estão fazendo nesse horário aí? Almoçando. Não estão trabalhando. Eu tenho que rir. E aí agora eu entendi por que quando eu obtive o meu primeiro emprego, eu negociei com o patrão horário livre de almoço, e eu almoçava a hora que eu tinha fome, né, no restaurante da empresa. A hora que eu tinha fome, tinha vezes que eu ia lá tão tarde que não tinha mais ninguém almoçando. Era eu e a cozinheira batendo papo ali, entendeu? Eu almoçava no horário que eu tinha fome e eu almoçava em 5 minutos. Parece desumana. O CLT não permite isso. O meu contratador aceitou, nós fizemos um por fora, eu bati a ponto fictício, porque por lei eu tinha que ficar 1h10 almoçando. Você entendeu isso? Levanta a mão quem achou isso interessante. Esse chat, essas informações, esse detalhe. E eu tinha alta produtividade na empresa. Quando eu saí da empresa e eu pedi demissão mesmo, ele me falou, poxa vida, Léo, o cara que você deixou no seu lugar treinado, tudo bem, ele sabe, ele é bom, mas pô, você era um gênio. E eu não estou falando isso para me gabar, mas é porque o meu esforço lá era tão grande e eu usava o meu horário de alta produtividade e eu chegava lá antes de todo mundo e saía antes de todo mundo, dava tipo 4, 5 horas da tarde, o pessoal ainda estava lá preocupado com o rush. Eu já estava saindo, eu já tinha trabalhado mais de 10, 12 horas, eu ganhava hora extra todos os dias. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço e eu tenho uma boa noção do meu horário de produtividade, que é mais matinal. Então fica a dica aí, vocês precisam encontrar o horário de estudo. Né? Tudo isso é para... Porque produtividade não tem a ver só com trabalho, tem a ver com estudo também. De que adianta você estudar aquele horário que você está com sono, aquele horário que você está passando mal, aquele horário que você devia estar dormindo, que você devia ter saído porque todo mundo saiu e você queria estar naquela pizzaria. Então você não estude nesses horários, porque não adianta, você vai ficar de castigo. O estudo não é castigo, né? O estudo é uma opção. E se você ainda estuda por castigo, mamãe falou, começa a mudar a partir de hoje, por favor. E esse é o nome do cara. Eu não consigo falar o nome do cara. Levanta a mão aí, ou fale no chat, fala aí. Quem já conhece Pierluigi Piazzi? Se você não conhece, deveria. Por quê? Pode falar, pode falar. Eu cortei aí, porque o pessoal não está compartilhando ou falando. Não, Seria interessante. Conheci mesmo assistindo a primeira palestra ontem, aí eu fui dar uma pesquisada mais a respeito.
Pois é, ele é um professor daqueles que não tem problemas financeiros. Não tinha, né? Porque faleceu, infelizmente. Ele faleceu com 72 anos e ele deixou um legado. E o principal legado dele foram alguns livros. Inclusive, eu comprei esses livros. A sugestão que eu dou é você compra esses livros. Compra esses livros, tem esses livros, empresta para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Todo mundo deveria ler aqueles livros. O seu professor deveria ler os livros, né? Para ele melhorar um pouco o foco. E o foco dele, que nós vamos ver aqui, eu trouxe uma cola que eu trouxe de um aluno, que foi aluno de verdade dele. Uma pessoa que foi aluno dele, que postou aí na internet num blog qualquer. Se você pesquisar, você vai encontrar praticamente esses slides, só que repassado para cá. Ele deu alguns ensinamentos que você tem que levar para a sua vida. O primeiro ensinamento é: não desista de aprender diante das dificuldades. Óbvio que você terá dificuldades, ainda mais fazendo engenharia, ainda mais fazendo engenharia de controle e automação, né, que é um nicho da engenharia elétrica. Se tem uma engenharia que é difícil de aprender todas as matérias, é a engenharia elétrica, tá? Eu, no terceiro ano de engenharia elétrica, que eu sabia que era o que eu queria fazer desde que eu nasci, praticamente, eu quase desisti do curso e falei, não, eu não vou formar em nada, não, eu vou trabalhar. Mas, ó, passou perto, viu? Passou perto mesmo. Só não fiz isso mesmo, acho que é por medo, né? Todo mundo fala, você tem que se formar, e aí você fica com medo. Se eu tivesse um pouquinho de coragem, eu teria abandonado. O que Piaget falou sobre esse primeiro ensinamento, né? O que está escrito nos livros e ele falava em aulas? Qual a ação mais fácil que posso tomar para começar a conquistar esse desafio? Eu brinco que o que ele está querendo dizer para você é para você ser igual o Jack. Não literalmente igual o Jack, que resolvia todos os seus problemas por partes, né? Picando as pessoas. Não. Você vai resolver quebrando os seus problemas, as suas dificuldades, em problemas menores, e aí ataque alguns que você consiga resolver mais fácil. E o todo vai se dissolvendo. Você não precisa olhar para... Tem gente que olha todo o problema, toda aquela matéria, nossa, eu tenho tudo isso para estudar. Bom, se você tem tudo isso para estudar e ainda não começou, você que está errado, porque não veio tudo isso de repente. Então, né, pague pelo seu pecado, né? Agora, o certo é, estude um pouquinho todo dia e você nunca terá tudo isso para estudar. Então, sempre começando a conquistar os desafios pela ação mais fácil, né? Não tem que começar pelo mais difícil. Segundo ensinamento, você aprende aos poucos. Tem gente que acha que vai pegar um livro, ler ele inteiro e vou acabar com esse livro hoje, amanhã eu tô livre. Cara, você leu, aprendeu zero, mas leu. O cérebro tem uma capacidade limitada de aprendizado diária. Por quê? Luigi fez pós-graduação ali na USP, algumas parcerias, então ele fazia pesquisas quanto ao cérebro e ao aprendizado, e ele descobriu, através de monitoramento do cérebro e sinais do cérebro, através de amostras, pessoas que aceitaram fazer parte do teste e que dormiram no laboratório dele. Ele, com eletrodos no cérebro, ele conseguiu detectar o momento do aprendizado. O momento exato do aprendizado é o momento que você está dormindo. Ao longo do dia, você grava algumas informações na sua memória de curto prazo e de médio prazo. Então, você lembra o que acontece durante o dia. Senão você tem Alzheimer, certo? Só que, daqui a um ano, você não vai lembrar quase nada daquele dia. Você só vai lembrar uma ou duas coisinhas daquele dia que foram de forte impacto emocional, é um motivo para você gravar, ou de grande esforço, quando você está estudando, você decidiu aprender aquilo. Se não foi nenhum desses dois, e você gravou e ainda lembra daqui a um ano, você está fora da curva, fora do trabalho que ele mostrou ser válido. E sempre é com a maioria, né? Você pode ser uma pessoa anormal, e esse anormal nem sempre é ruim, às vezes é para bom. Você guarda tudo que a pessoa fala, ótimo, você é um gravador ambulante. Se você não tem essa anormalidade, você aprende aos poucos, tá? Há um limite, que é durante o sono. Se você dormir mal, você não aprende nada. Durante o sono, tem não sei se é o sono REM ou qual é o sono lá, eu não sei, eu não estudei muito a respeito disso. O que eu sei é que tem um momento do sono que é transferido da memória dessa de médio e curto prazo que você teve no dia
o que foi mais relevante é colocado no córtex e o córtex grava para sempre. Por exemplo, quem aí já esqueceu como se anda de bicicleta? Obviamente tem que ser alguém que já aprendeu. Levanta a mão quem aprendeu e esqueceu. Só um. Eu quero um exemplo, que aí mostra que isso aqui não funciona. Bom, como ninguém falou isso, funcionou. Quem aí já esqueceu como que faz 1 mais 1? Né? Todo mundo lembra? Pois é. Agora, quem aí lembra de mitocôndrias e algumas coisas celulares que eu não sei nem os nomes, que eu já esqueci também? Quem aí lembra agora, né? Detalhes sobre mitocôndrias e coisas desse gênero. O morango é que tipo de fruta? Né? Que tipo de fruta é o morango que dá aquele fruto que a semente está na casca? Que tipo de fruta é? Como que se chama? Ninguém lembra? Professor, É. a gente teve uma aluna que entrou um pouco mais tarde, porque ela estava tentando pelo link errado. Aí, no caso, ela perdeu a chamada. Se tiver como estudar presença aqui, Não vou dar a presença para ela. E a gente combinou na aula passada de pontualidade. Se ela reprovar por presença, mas ela é porque pode o link que tá solicitar. no Moodle tá Tá? errado. Entendeu? O link que tá Não, não tanto tá no errado. grupo ou no Moodle tá errado. Tá sim. Então eu vou checar agora, porque isso aí era para ter resolvido na aula passada. Eu pedi. Pode checar. Eu vou clicar. Pode checar. Tanto que Tô checando aqui, ó. Ela tem que entrar nas atividades de introdução, atividades síncronas, por exemplo, e clicar aqui. Quando eu clico aqui, está aparecendo aqui para mim. Pronto para participar. Deixa eu ver. Tô é clicando. porque é uma sala vazia. Entendi agora. Tem 2 cliques, né? Tem o link da sala vazia. Tá estranho que agora eu já tinha testado esses links e ele não está aparecendo o cabeçalho da aula, né? Então tá, eu vou deixar essa anotação aqui para checar. Mas no plano de atividades remotas também tá errado? Sim, no plano, o link do Moodle tá errado, no caso no grupo do WhatsApp também tá errado, aquele que tá na descrição. Aí, esse que o senhor mandou hoje, quando pediram lá, esse é o que a gente tá usando aqui agora, né? Aí é só Como que o substituir primeiro aluno entrou, então? a Bruna que mandou esse link primeiro. Professor, posso falar aqui? Sim. Deixa eu me intrometer um pouco aqui, porque eu acho que o negócio da confusão é porque tem um no plano de atividade, tem um link lá naquele PDF. Deixa eu achar aqui primeiro. No PDF tá funcionando. PDF é o que tá funcionando. E aí tem o outro que é no. É bem na página quando você clica aqui, Introdução à Engenharia de Controle de Automação. Aí acho que as pessoas estão confundindo com a aula que é para tirar dúvida, o lugar para tirar dúvida, entende? Se Entendi. você clicar aqui, deixa eu achar. Atividades síncronas. Aí vai dar com um lugar aqui que vai ter um link que é para tirar dúvida, sabe? Acho que as pessoas estão confundindo. Mas na atividade síncronas tem 3 links. Um que remete ao plano, que é o que deveria ser clicado para chegar aqui. Um que diz clique aqui para acessar aulas síncronas semanais, esse também deveria chegar aqui. E tem este link do final lá, do horário, que é para tirar dúvidas. Sim. E aí? São 3 links. Todos eles foram testados? Ou é uma confusão que o aluno está fazendo? Essa é a pergunta para aqueles... O da aula síncrona cai nessa sala vazia, entendeu? Que a gente clica lá. Ó, Não. Síncrona. Não. Eu estou testando aqui. Acabei de testar aqui com o meu outro e-mail. Eu cliquei naquele clique aqui e os senhores não devem ter feito isso. Só isso. Não tenho nada a editar. No Moodle está tudo certo. Eu peço até... Né? Eu vou fazer isso, mas eu não deveria, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo, só um instante. Ai. Cadê aqui o Moodle? Achei o Moodle. Aí eu fechei o Moodle. Ok. Clicando aqui.
alterar a conta. Ok, alterada a conta. Não vou nem mostrar isso para vocês, não, mas é tão básico, e eu mostrei isso na aula passada funcionando, gente. Eu só perdi tempo agora. Eu vou pedir uma gentileza. Primeira coisa, a pessoa que chegar atrasado, assista a aula passada e sabe o que fazer. Porque eu já falei sobre a chamada de quem chega atrasado. Atrapalha muito a aula, como vocês podem ter percebido aí. Segundo, você tem uma dúvida de que um link não está funcionando? Pode me mandar um e-mail, como foi falado também na aula passada. Assista a aula passada de novo. E eu corrijo o problema sem atrapalhar a aula. É necessário a gente ter isso aí, porque o horário de aula síncrono está reduzido, lembra? A gente não pode. E além disso, nós só temos 14 semanas. A gente não pode ficar pegando a aula para resolver probleminhas como esses, tá bom? Então, nós vamos ter essa política a partir de hoje, que já era para ter sido adotada desde a aula passada, tá? Eu vou voltar para o slide aqui e peço só, então, a atenção aí, ó. Atenção, principalmente na leitura. No final da aula, eu vou apresentar os links que não funcionam para vocês, tá bom? Então, você aprende aos poucos. Terceiro ensinamento, estude menos. Não é para você estudar tudo isso. E aprenda mais. Por quê? Se você estudar muito por dia, não vai gravar nada. Você tem que escolher um tema, estudar ele aquele dia e, de preferência, estudar logo depois que foi apresentado. Então, se você tem aula de manhã, você tem que estudar à tarde, não deixa para estudar à noite. Se você tem aula à tarde, estuda à noite. Se você tem aula à noite, estuda antes de dormir. Não pode deixar para estudar muito depois e não pode deixar de estudar para o outro dia. Se você deixou para o outro dia, você perdeu uma oportunidade, porque você aprende aos poucos e é na hora que você dorme. Aquele dia você só vai gravar as coisas da vida normal. Então você vai ter memórias apenas relacionadas àquela parte de forte emoção, né? Então fica a dica aí, mas isso tudo é cientificamente comprovado, tá, pessoal? Não é professor dando dicas assim. E o que ele falou a respeito, né? Estudo não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Você não deve estudar mais, deve estudar melhor. Ponto final. Então, quando sua mãe manda você estudar, que você estudou pouco, você vai esfregar para ela o livro que você comprou do Pierluigi Piazzi, porque o Pierluigi ensinou como que se deve estudar, tá bom? E o resto você vai se divertir. É para estudar pouco, só que é para estudar. Então, se você... o problema é que vocês ficam matriculados, às vezes, em 30 disciplinas, né? Tudo ao mesmo tempo, e aí não aprende nada. Tá? Comparado com o meu curso de engenharia, que era de 5 anos integral, eu tinha, em média, 6 disciplinas. A maioria delas com 4 horas aulas semanais. Tinha semestres que eu tinha 30 e tantas disciplinas. E o auge aconteceu no terceiro ano, e é por isso que eu quase abandonei. Era impossível aprender. Eu reprovei em 2 disciplinas no terceiro ano, e eu vinha como um dos melhores alunos. Eu fui o 6º aluno da minha turma que entrou, apesar de entrar em último colocado da segunda chamada no vestibular. Então, o que acontece? Por que eu consegui melhorar tanto? É porque eu estava estudando o que me interessava. Tem isso também. Você gosta do que você está fazendo? É muito mais difícil estudar o que você odeia, mas que você tem que estudar, né? Então, fica a dica aí de estudar menos, só que com qualidade. Eu vou estudar menos e sem qualidade. Então, não adianta, né, pessoal? Quarto ensinamento. Na aula você não aprende. Isso aqui é o que mata. Os pedagogos ficam até nervosos. Eles querem que eu ensine vocês. Mas na aula você não aprende. Não vou ensinar. Desculpa, eu não vou ensinar nada na aula. E eu já falei isso em várias turmas. Eu não gosto de ensinar na aula. Não tem como ensinar na aula. O que é ensinar? Então, nós vamos ter uma aula sobre ensinar lá na frente, em que eu vou ensinar o que é ensinar, porque o dicionário às vezes não foi claro para vocês. Mas as pessoas... Qual que é o grande problema do Brasil, segundo esse mesmo professor aí, o Luigi Piazzi? No Brasil não tem estudantes, tem alunos. Nós temos milhões de alunos e alguns milhares de estudantes. Então, poucos aprendem. Todo mundo pega diploma, mas poucos aprendem. É o grande problema. E aí você vê médico errando o pé que era para amputar. Vocês estão rindo, mas aconteceu no Nordeste e nesta década. Então, por que ele errou?
sei lá, ele devia estar olhando no smartphone alguma coisa na hora que estava escolhendo o pé. Não tem outro sentido. É absurdo umas coisas que acontecem no Brasil de profissionais. Pontes caem, né? Caiu um viaduto em Brasília. Isso é um absurdo. Se a gente tirar a parte da negligência das barragens desabando, o que é negligência? O engenheiro faltou com a ética e está de propósito economizando para a construção e para dar mais lucro para a empresa. Tá, isso aí é mau caráter, isso aí não é falta de estudo. Mas será que alguns desses casos que aconteceram não era realmente falta de estudo? Ou incompetência? Eu acho que nem sempre é só maldade, tá bom? Então, você não aprende na aula. Na aula, o que acontece na aula? Na aula, a gente explica, tá? E é por isso que você tem plano de ensino. Você vai olhar o que vai ser visto na aula, se preparar para a aula e vir tirar dúvidas. A gente vai explicar e sanar dúvidas nas aulas. A gente não vai ensinar nada nas aulas. Ah, mas eu aprendi na aula. Muito bem, a gente aprende na aula, segundo os estudos desse mesmo professor, até o segundo ano primário. Até o segundo ano primário a gente está aprendendo na aula. E o professor tem que ensinar. Depois disso, o aluno tem que começar a virar estudante e aprender sozinho. A gente aprende a estudar sozinho. Cada um tem um jeito de aprendizado, cada um tem um jeito de aprender e sozinho é que você estuda. Quando você fala para o seu pai, para sua mãe, ó, estou indo na casa do fulano ou da fulana, nós vamos estudar. Não, vocês vão jogar truco, vocês vão falar mal de alguém. A última coisa que vocês vão fazer é estudar, porque ninguém estuda em grupo. Cada um tem a sua velocidade de aprendizado. O estudo é sozinho, tá bom? Ah, professor, mas é tão legal estudar em grupo. É legal e divertido, porque vocês não estudam. E não há aprendizado estudando em grupo. Cada um tem a sua velocidade. O que ele falou sobre isso? Por mais incrível que possa parecer, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que você passa assistindo às aulas. Existem exceções? Claro que existem exceções, isso aqui é para média. Tem gente que fala assim, nossa, eu não perco uma aula, porque senão eu vou ter que estudar muito mais. Eu sou um desses. Eu tenho uma capacidade de foco em aulas em que eu não perdi a aula. Se você for ver, a minha taxa de falta era ridícula em todo o meu processo de estudo. Por quê? Se eu perdesse a aula na hora de estudar, eu tinha dificuldades, muitas dificuldades. Parecia que a matéria era multiplicada por 1000. Então, a aula, para mim, era muito importante. Mas eu tenho uma forte capacidade de aprender ouvindo, não é vendo, ouvindo. Você é bom ouvindo, você é bom lendo, você é bom assistindo alguma coisa. Todos nós temos a forte capacidade de aprender fazendo. Além do fazendo, que é a melhor, qual é a outra forma que você aprende? Ouvindo, vendo ou lendo? Você tem que detectar e é nela que você tem que focar. E em sexto, né, não é por último não, em sexto, desenvolva o aprendizado ativo. O que é o aprendizado ativo? Quem aí, levanta a mão, coloca no chat, quem aí está com uma caneta? Quem aí está com uma caneta e anotando algo no papel? Escreva eu no chat aí. Muito bem. Quem escreveu eu já sabe estudar. Não existe estudo sem um lápis, uma caneta, rabiscando um papel. Ah, não, eu estou lendo um livro. Você está lendo um livro, beleza. Você não está aprendendo o livro. Se você estivesse aprendendo o livro, você leria o livro com uma caneta e um papel, anotando os pontos fortes. Não é fazendo o resumo, é fazendo seus próprios apontamentos, não necessariamente um resumo. O resumo é uma das formas de aprendizagem. Você pode fazer um desenho, né? Tem gente que gosta mais de desenho, fazer um mapa mental do que você está lendo e coisas do gênero. Mas, veja, eu gosto de fazer esse mapa mental no software, então eu uso um computador enquanto eu leio. Cara, bacana. Você vai aprender menos de quem está fazendo no papel, tá? Porque está provado cientificamente que ao usar um lápis num papel, o seu cérebro fixa N vezes mais rápido do que se você estiver usando um mouse ou um teclado. Comprovado cientificamente, tá?
Então, são coisas de como gravar. Então, qualquer outra coisa é preguiça, tá? Ah, não, eu tenho preguiça de escrever. Tudo bem. A maioria tem preguiça de escrever. Inventaram o computador, você digita para o computador e ele mesmo escreve. Nem digitar, você digita mais. Então, se você não é auditivo, ou seja, aprende ouvindo, você vai ter problemas se você não escrever. Todos têm problemas se não escrever, mas o auditivo ainda tem chance, tá? O que o Pierluigi falou sobre esse ensinamento? Nunca estude sem um lápis em atividade sobre um pedaço de papel, né? No caso de vocês é lápis. Eu posso usar caneta, porque o professor não erra, né? Só se engana. Então, fica a dica aí. Por último, desenvolva o gosto pela leitura. O que é o gosto pela leitura? Se você é um estudante, você tem que ler. Simples assim. Não existe aprendizado sem leitura. É importante vocês perceberem que o ser humano ele necessita da leitura para aprender. Foi por isso que quando a leitura, livros e o alfabetismo chegou à humanidade, é que a humanidade evoluiu. Até então, éramos das cavernas. Não tem como. Então, à medida que foi evoluindo a linguagem escrita para passar para o conhecimento para as próximas gerações, a humanidade começou a evoluir de verdade. Antes disso, era um problema. E na época em que a leitura e escrita era para poucos, a humanidade evoluiu devagar, porque poucos podiam fazer algo de novo. Então, você precisa gostar de ler. Agora, professor, eu odeio ler. Cara, ninguém odeia ler. Você pode odiar ler Machado de Assis, mas você não pode odiar ler, porque ler é maravilhoso, não tem odiar ler. Você tem que encontrar um tema que te interessa. Se você está lendo um blog de fofoca de alguém que você gosta, você está lendo, você odeia ler e está lendo, não tem sentido. Então, ninguém odeia ler, tá bom? O problema é o tema. Encontre um tema que você goste e fique nele. E aí, de novo, a gente volta. Você está fazendo o que você gosta, o curso que você escolheu é o que você gosta, senão tudo será muito mais difícil. O que ele falava sobre isso, né? Só obtém algo interessante da vida, da escola, do trabalho, quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. Qualquer coisa que você for fazer, se você tem que fazer muito, tem que ser por prazer. Se você não gosta, né? Se você fala assim, nossa, isso aqui é um sofrimento para mim, põe na sua cabeça, se você empreender em qualquer área, você vai ter sucesso, se você não for medíocre. E a mediocridade, não ser medíocre é muito fácil, é só estar acima do mediano. Mediano é horrível. Se você for analisar a mediana do conhecimento, por exemplo, em matemática do brasileiro que terminou aí o ensino médio. Qual que é a mediana da matemática do brasileiro? 1,7 em 10. Você está acima dessa mediana. Você é um gênio? Desculpe-me. Você está longe de ser um gênio. Entendeu? Mas você já se destaca no Brasil. O cara sabe fazer conta. Ele pode ser um caixa. Não, tá? Então, não. Então, vamos lá. Continuando aqui. O mais importante dos ensinamentos do Pierluigi é esse. É o mantra dele, né? Ele acorda falando isso, ele dorme falando isso, os alunos dele falam isso na hora que começa e na hora que termina a aula dele. É meio que um mantra mesmo. Aula dada é aula estudada hoje. Não é minha essa frase, está entre aspas. Você vai guardar, porque ela é verdadeira. Então, se você estudou algo, se você teve uma aula hoje, você se preparou para ela, você tirou dúvidas nela e você estudou hoje, muito provavelmente essa aula será gravada no córtex cerebral. Se você deixa para estudar amanhã, um percentual menor da aula será gravada no córtex. Já é um percentual ruim que nós guardamos, né? A gente guarda muito pouco do que a gente vive num dia. É mais o que tem forte impacto emocional. Você lembra da piada que o professor contou, mas você não lembra do assunto da matéria. Tem que ter emoção, tem que ter impacto emocional. Então, a aula dada é a aula estudada hoje, né? E aqui eu trago um depoimento de aluno meu, que
quando eu adotei esse slide, colocar já no início, né, na nossa apresentação. O aluno disse, na verdade, no caso era uma aluna, né, no início da matéria, fiquei super entusiasmada desde a primeira aula, que foi sobre como estudar de maneira eficiente. E o quanto era importante ser estudante e não apenas aluno, tá? Eu não entendo por que essa aluna deu um depoimento tão legal, né? Eu lembro muito bem dessa aluna. Essa aluna, coitada, eu a vi chorar na aula umas 2 ou 3 vezes nas correções dos meus trabalhos. Então, assim, eu pensei, nossa, eu tô pegando pesado. A gente fica meio traumatizado, sabe? Só que depois eu tive feedback positivo dela. Ela tá muito satisfeita com a experiência vivida, com forte emoção. Então, eu gerei forte emoção num conteúdo de disciplina de engenharia para ela e que deu sentido à vida dela. Então, eu fico feliz porque a gente, como professor, tem um objetivo. O objetivo é impactar o maior número de alunos para que estes virem estudantes, independente do professor, independente da matéria. Se o professor não tem esse objetivo, eu quero impactar para que vocês virem estudantes. Então, esse depoimento para mim significa muito, né? Por conta disso. Agora, estamos abertos aí a dúvidas e podemos voltar a temas diversos, tá? Alguém quer comentar algo sobre o assunto de estudar e você ser um estudante? Tipo, eu não percebia isso, não fazia isso, nossa, isso aí eu já fazia, que bom. Porque quem faz tem menos trabalho a fazer hoje. Quem não faz, quem não percebia essas dicas e esses ensinamentos do professor, terá mais dificuldade. Eu vou escrever aqui o nome de um outro, porque o professor aí, ele é italiano, não é brasileiro, né? Ele morava no Brasil, mas ele não era brasileiro. Eu estou pondo o nome aqui de uma pessoa que ensina, Renato Alves. Ele tem vários cursos de como passar em concurso público e etc., que é o sonho de muita gente. Ele tem também, ele é o recordista brasileiro de memorização, então ele tem uma capacidade de memorizar muito. Ele guardou mais de 300 casas do Pi, só para vocês terem uma ideia da capacidade dele para ele ser esse recordista. E ele sabe ensinar a estudar também. Se você observar como que ele faz e as dicas que ele dá, são tão parecidas com a do Pierluigi, que são comprovadas cientificamente. Quando eu assisti a palestra dele, foi em 2012, 2013, mais ou menos, ele veio a Goiânia e eu não perdi a oportunidade. Na época, gastei mais de R$500 com ele, entre livros, palestra e vídeos. Eu fiquei frustrado no final, quando eu percebi que eu já adotava a técnica que ele ensinou na maioria das vezes. Por quê? Porque eu posso dizer que eu tive sucesso como estudante. Muitas pessoas não têm, muitas pessoas têm problema de foco, problema de aprendizado. Às vezes está fazendo só do jeito errado, cada um tem o seu jeito de fazer. O jeito que eu adotei para eu fazer, eu aprendi cedo como fazer para eu aprender. E foi sem a ajuda do Renato Alves, graças a Deus. Por quê? Porque eu não passei a maior parte dos meus estudos, porque eu conheci o Renato Alves, eu tinha quase 40 anos. Então, eu não tive tanto problema de aprendizado. Então, fica a dica aí para vocês, correrem atrás o quanto antes para não perder tempo. Estamos abertos aí a discussões e a participação. Essa questão do estudar muito nem sempre é igual ao aprender muito. Eu realmente, durante o meu estudo no ensino médio, eu acabei tendo dificuldades porque em química eu tive uma matéria, foi de corrosão, foi de corrosão, e eu peguei para estudar. Cortou o seu som, não estou te ouvindo. Pode retomar, Salvador? Agora tá escutando? Voltou a escutar agora. Você falou de química e eu perdi. Então, eu estava estudando demais só essa matéria, a matéria de corrosão em si, eu acabei meio que me perdendo no conteúdo geral da matéria. E tudo que foi à frente de corrosão, que eu simplesmente deixei meio que de lado, achando que era menos importante, eu me prejudiquei muito. Exatamente. E é importante fazer um mapa mental.
e até colocar pezinhos no lado do mapa mental. Aquelas matérias, aqueles assuntos que existem galhos para tudo quanto é lado nesses mapas, que estão interligados, são assuntos chaves, você tem que ver primeiro, não é ver mais, né? É ver primeiro, entendeu? Você não pode deixar de ver, que aí acontece o que você vivenciou. Muito obrigado pelo depoimento aí. Mais alguém? Alguém? Ok. Voltando à aula passada, então, já que a aula de hoje foi um pouco chata, né? Comparado com a da aula passada. Nós temos aqui, de novo, e o link está funcionando, que é esse aqui, tá? Esse link aqui, se você clicar, ele vai aparecer aqui. Eu não editei, não fiz nada, não estou roubando. Você configura aqui o que você quer e você vai poder participar, tá? Esse link, ele deveria, pode ser que ele não seja, vamos conferir aqui, ao vivo, para não, né? Ele deveria ser o mesmo desse aqui. E de novo, você chega aqui, você configura o que você quer e põe participar. Eu estou entrando, ele está pedindo com o meu e-mail pessoal e ele não, eu não vou dar a permissão para entrar aqui. Tudo bem? Ou seja, não pode dizer que esse link aqui não funciona. Esse aqui funcionou. Eu testei e ele apitou aqui para mim. Esse aqui eu não testei. Deixa eu ver. Eu já fui negado. É o mesmo link. Tá vendo? Tudo bem? Então, qualquer pessoa que esteja falando que o link do Moodle não está funcionando, provavelmente ele clicou aqui. Agora, tem 3 links aqui. O cara clica aqui, não e desiste. Desista do curso também, por favor, porque não é para engenharia uma pessoa dessa, porque não consegue resolver um problema simples. E também não aprendeu a ler, né? Clique aqui para acessar as aulas síncronas semanais. Eu sou muito duro com o básico. O básico eu sou muito duro, e eu serei sempre duro com o básico. Porque muitas pessoas que têm dificuldade no básico, talvez não tenham encontrado alguém duro o suficiente no básico. Eu sou uma das pessoas que reprovou no ensino fundamental. E quando eu reprovei no ensino fundamental, alguém foi duro comigo. E ao ser duro comigo, me fez crescer. Chorei muito, não quando eu reprovei, porque eu estava fazendo festa, mas eu chorei muito no ano seguinte, quando eu entrei numa turma, um ano mais nova que eu, e fazia diferença um ano naquela idade. Parecia tudo bebê. E eu já me senti um adolescente. E aí eu fiquei muito chateado. Então, eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais iria reprovar e eu iria recuperar isso daí não fazendo cursinho. E dito e feito, eu não fiz cursinho. Eu entrei em último da segunda chamada, mas passei, tá bom? Então, fica a dica aí para você não se contentar com o medíocre. Aprender a estudar. E uma dica que eu recebi de um professor dessa época que eu reprovei, um professor de matemática muito bom. Esse professor de matemática, só para você ter ideia como que ele era avançado para o tempo dele, na época dele, ele tomava de manhã, todo dia, ele pegava 3 ovos crus e batia no liquidificador com o leite dele. O ovo faz bem, né? O cara era forte. E salmonela? E salmonela? O que é? Eu não compreendi por causa do... Este é o... Não, eu tô falando assim, e o cara comia 3 ovos crus, aí o perigo de pegar salmonela. Não, o ovo tinha procedência, deve ser caipira, era do interior lá, né? Então o pessoal cuidava das coisas, sei lá. Devia ter procedência, mas ele comia, ele batia no liquidificador e falava que era a fonte de energia dele para o dia. Hoje em dia está comprovado que você pode comer de 3 a 6 ovos por dia. Não precisa ser cru, tá? Mas é gosto dele, né? Eu como 5 por dia. Pois diz que faz bem, né? Eu não consigo comer tanto ovo assim, não. Eu até gosto, mas eu não consigo tanto assim, não. E aí, esse cara falou um dia para mim, no dia que eu não tirei 10 em matemática, que matemática eu nunca precisei me esforçar muito. Ele virou e falou assim, poxa, você errou uma questão aqui, hein?
Não deu dessa vez. Ele falou, eu vou te dar uma dica aí. Qual? Leia o enunciado até o final, antes de responder uma questão. Que era o que precisava ser feito aqui, ler. E, se necessário, leia 2 vezes, para você entender. Depois dessa dica, eu comecei a gabaritar matemática e física, e até química, uma prova atrás da outra. Uma dica fundamental, eu tinha essa preguiça de ler o enunciado até o final. E no final tinha umas dicas, assim, sabe? Inclusive, há pegadinhas, às vezes, para entrevista, se você não lê até o final, você se lasca. Em entrevista está escrito lá assim, orientação para responder as questões desta entrevista. Eu já vi essa pegadinha. O último item, a pessoa cansa, são muitos itens. Não faça isso, faça assim, faça aquilo. No último item escreva seu nome na folha, saia e vá para a sala de número tal, onde será entrevistado. E não responda nada. E o povo lá respondendo as perguntas, preocupado com o tempo. Entendeu? Então, fica a dica. Às vezes eles estão te testando se você vai ler o enunciado até o final antes de iniciar. Porque na engenharia, você vai cair em lugares que você tem que ler um procedimento para executá-lo conforme o procedimento. Se você ficar com preguiça de ler, né? De novo, leitura, você pode não executar o procedimento como eles querem. E conforme está escrito, tá aqui na aula passada, para quem perdeu a aula passada e não pôde assistir, tem aqui, é só assistir, né? Clica aqui, assiste, aperta o play aqui, né? Vai ver na aula passada que a chamada, se você chega depois do horário de chamada, é só me mandar um e-mail. Não tem trauma, não tem nervosismo, não tem nada. Eu recebo uma lista do chat, não precisa interromper a aula, você entra, fica quietinho, manda um e-mail para mim. Tá tudo certo, se você quiser a presença de 1 hora a aula. Se você não quiser a presença, não me manda nada. Inclusive, nessa semana, você não precisa nem aparecer em aula nenhuma. Se você mandar um e-mail pro professor comprovando que você participou da semana da engenharia, tecnologia e sei lá o quê, você está liberado da presença das atividades. Você tem a presença em tudo. E não pode ninguém fazer prova e etc., dar uma avaliação hoje. Se você perder, você tem direito a fazer de novo. Você não pode ser prejudicado. Saiu ontem essa resolução da diretora do campus, tá bom? Me despeço de vocês, passando de novo 6 minutos aí do combinado, né? Mas creio que dessa vez foi a interrupção aí. Então, fica a dica. Estou encerrando a gravação. Após a gravação, se alguém tiver alguma dúvida, ainda fico à disposição até às 10 horas, sem problema algum. Obrigado pela atenção, vão com Deus e boa semana.